Olá, Duskildeiros, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade de teorias de Duskwood? Peraí, eu não posto teoria faz tempo? Eu nem sei, mas eu acho que faz um tempinho, né? Acontece que hoje eu vim pra contar mais uma teoria envolvendo o Rich. Vocês sabem que eu me divido muito entre suspeitar ou não suspeitar dele, mas ninguém pode negar que existem muitas pistas apontando pro Rich. Então, primeiro eu comecei a pensar naquilo que a Jess descobriu indo na casa da Iris, de que a Hannah falou que a pessoa que tá seguindo ela agora é a mesma pessoa que matou a Jennifer. Mas aí, se foi um acidente de carro, isso não faz sentido. Mas então, por que ela pensaria isso? Talvez porque a Jennifer foi atropelada de propósito, não foi um simples acidente. E se a Hannah, a Amy e a Jennifer tiverem cometido o mesmo pecado, faria sentido ela pensar que esse pecado que conecta as três é o motivo do porquê a Jennifer ter sido morta, a Amy ter sido pega e ela tá sendo seguida agora. Faria sentido ela conectar dessa forma. Então, eu me lembrei de uma informação que é jogada lá no começo do jogo, nunca mais é mencionada. Mas assim, eu acho que nenhuma informação em Duskwood é à toa. E uma coisa que eles mencionam é que o Thomas tem um irmão mais novo. E eu já mencionei aqui no canal várias pistas envolvendo dois irmãos homens, dois amigos. Eu não sei em que vídeo especificamente, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Eu pensei então, será que isso não é uma pista de que talvez algum personagem tenha perdido um irmão no passado? Porque assim, a gente supõe que o memorial seja da Jennifer, mas vai que não é. Nesse caso, quem seria o personagem mais provável? O Rich, e um dos motivos disso é a parente dele que não pode sair de casa. Lembrando que a Cleo dá a entender que alguém já enlouqueceu em Duskwood. Se essa parente for a mãe do Rich, o que poderia ter acontecido com ela para deixá-la mal? A morte de um filho, quem sabe? Eu lembrei também que o Rich nos conta sobre o desafio na floresta, e ele diz que tinha 11 anos quando aquilo aconteceu. Mas e se na verdade aquilo aconteceu com o irmão dele? Porque ele sofria bullying por ter alguma deficiência ou alguma outra coisa. Na verdade, o irmão dele poderia ter a mesma deficiência que a mãe, né? Porque existe isso, deficiências hereditárias. Lembrando que ele diz ter febre por 2 semanas depois do ocorrido. E o período de 2 semanas é muito mencionado no jogo. A Jess uma vez fala uma frase do tipo: não é preciso acreditar numa história para contá-las. Então vai que ele tava contando a história do irmão. Tá, mas vamos lá. O que poderia ter sido esse incidente, então? Vamos voltar pra pista do incêndio que aparece num teaser da Everbyte. Sabem qual é uma das maiores causas de incêndio na floresta causado por pessoas? Bituca de cigarro. Sim, pessoas irresponsáveis que jogam a bituca na floresta. Eu lembrei então daquele desenho que o Dan faz. Ele tem o maior trabalho de desenhar uma caveira pra no fim fazer um charuto, né? Se a caveira representa uma pessoa morta, a caveira também aparece muito, né? Digamos que ela represente a Jennifer. Será que a Jennifer fumava? Então digamos que a Jennifer, a Hannah, a Amy e outros adolescentes estavam na floresta. A Jennifer, por ser mais velha, estava fumando. Eles estavam então perto da casa do Rich, que ficava lá naquela área. O Rich vai então e observa, vê a Jennifer fumando, e é o momento em que a Hannah sente que tem alguém observando, mas ele tem que sair para fazer alguma coisa. Vocês perceberam que pais negligentes são muito mencionados em Duskwood? Então digamos que os pais deles não estivessem em casa e o irmão acabou ficando sozinho, talvez dormindo pelo horário, provavelmente era à noite, né? Nesse meio tempo que o Rich sai, a Jennifer, mau exemplo, deixa os adolescentes fumarem. O que acontece então? Algum deles bota fogo sem querer. E talvez por não quererem serem pegos, por estarem fazendo uma coisa errada, né? Por serem menores de idade, e por acharem que ninguém mora lá perto, talvez eles não tenham visto a casa ou algo assim, eles vão embora e não pedem ajuda. Acontece que o fogo cresce e aumenta, pega fogo na casa do Rich, e quando ele volta já é meio tarde demais. Ele tenta salvar o irmão, mas ele não resiste. Talvez o irmão tenha saído com vida da casa, mas acaba morrendo depois. Lembrando que uma casa ou queimada ou abandonada também aparece nos teasers. Por achar que a Jennifer pode ter sido a culpada pelo incêndio, ele pega o carro e a atropela, se livrando do carro no lago Blackwater.
Potter. Acontece que muitos anos se passam, a amizade dele com a Hannah se fortalece, porque eles se conhecem desde pequenos, né? E como ela confia muito nele, ela acaba contando sobre o incidente, por isso que ele seria o homem misterioso. E ela conta que, na verdade, quem iniciou o fogo foi ela, porque a gente sabe que ela sente remorso. Então, digamos que tenha saído nos jornais, como das que eu de uma cidade pequena, provavelmente as pessoas ficaram sabendo que uma criança morreu num incêndio. Então, talvez a Hannah tenha visto isso, tenha entendido que talvez a Jennifer tenha sido morta por um pecado que ela cometeu. Como o Rich enterrou a Jennifer, ele ficou com a pulseira dela. E ele acaba penhorando porque a oficina tá meio que falindo, né? E digamos que ele precisa de remédio pra mãe dele, se ela for doente ou algo assim. O problema é que a Hannah encontrou a pulseira e decidiu visitar a família. E daí o Rich, de enxerido, resolve ir junto, que daí ele se encaixa no homem misterioso que tava sabendo sobre o incidente e tal. Ele descobre que a Hannah vai investigar a lenda e pega o livro antes que ela consiga pegar, não sabendo que ela ia conseguir a versão digital. Vocês repararam que a Jessie foi marcada logo depois de ir visitar a Iris, sendo que o Rich falou pra ela que não tinha GPS no carro da Hannah? Talvez ele definitivamente não queria que ela descobrisse a verdade. O Rich sugeriu que todos fossem pra uma casa na floresta, talvez porque ele saiba que a gente tá perto de descobrir a verdade. Agora que a polícia divulgou tudo na televisão e que pode ter sido o motivo por trás do Rich ter testemunhado contra o Phil. E quem sabe plantado a caixa de fósforo, já que foi ele que descobriu sobre essa pista. Talvez ele estivesse blefando e não tinha cabana nenhuma pra começo de conversa. Tipo, talvez o intuito dele nunca foi levar os amigos até lá, mas ele ia até lá pra forjar aquele ataque, né? Ou então a cabana pode ser dele, da família dele. A gente não tem certeza se o Rich mora na oficina ou não. Agora vejam só essa coincidência que a Natália da página Leite das Kiuji, um beijo, sua linda, me mostrou. A primeira coisa quando você pesquisa o nome Ted Madruga, outras pessoas tinham me mostrado isso já, é sobre o caso do incidente do condado de Yuba, que conta a história de 5 amigos que tinham leves deficiências mentais e que desapareceram depois de fazerem uma viagem juntos, com um carro cujo modelo é bem parecido com um Gremlin, o carro que foi usado no incidente. Acontece que um deles se chama Ted Weir, não sei falar, e o outro Jack Madruga. Dizem que um dia, quando a casa dos pais do Ted pegou fogo, ele ficou deitado na cama observando o teto queimar e disse pro irmão deixar ele sozinho porque ele tinha que descansar pro trabalho no dia seguinte. E um dos seus irmãos teria arrancado ele de dentro da casa pegando fogo. E como vocês sabem que eu acho muito estranha a conexão que eles tentam fazer entre o Jake e o Rich, eu não deixei de reparar que o Ted era muito apegado no membro mais novo desse clube deles, e o nome é Jack. E se na verdade essa história do incêndio não faz parte do passado do homem sem rosto, e sim do Jake e do Rich. Não deles estarem por trás do sequestro, mas quem sabe eles terem perdido a mãe num incêndio. Digamos que eles tenham pais diferentes, só o Jake sendo meio irmão da Hannah. Então com a morte da mãe, os dois acabam indo para um orfanato e quando eles são adotados, eles se separam. Talvez essa menção que os dois fazem sobre ilha deserta seja algo entre eles, sabe? Lembrando que uma das opções que aparecem pra gente escolher é ferramentas e é a única que tem um emojizinho do lado. O Rich manda também no grupo: o nome do hacker é Jake, como se ele reconhecesse o nome. O Jake dá a entender que ele já sofreu bullying, ele diz que já foi chamado por nomes piores. Outra coincidência é esse caso que a Leite também me mostrou, que também já tinham me mostrado, mas eu não tinha conectado desse jeito. Trata-se do caso da Hannah Anderson, uma garota que havia sido sequestrada, mas é resgatada com vida quando seu sequestrador, chamado James, é morto. Ele é suspeito de ter sequestrado a adolescente depois de ter matado a sua mãe de 44 anos e seu irmão mais novo de 8 anos, e os restos mortais deles foram encontrados na casa incendiada. E gente, o cara era amigo da família há anos, que absurdo. Vamos voltar pro Ted Madruga. Ele poderia ser o pai do Rich, que abandonou os irmãos quando eram crianças. Ou seja, o Paul poderia ser o padrasto do Rich, ou talvez o carro era do Ted, que seria o pai dele, que estaria morando com eles lá na época, mas que talvez por a mãe ter algum problema ou algo assim, ou talvez a mãe tenha ficado muito mal com a morte do filho, o pai acabou se separando dela e foi embora. Aí no caso, o carro que o Rich usou do pai, ele teria se livrado. Muitos anos depois eles acham o carro que estava no lago e o Ted é preso. E assim, se foi um pai que abandonou o Rich, eu não acho que ele vai ligar muito do pai estar preso não. Já a Hannah
pode ter descoberto alguma coisa. Talvez esse irmão mais novo do Rich teria o sobrenome Madruga, e talvez por isso a Hannah ia visitar o Ted na prisão. Vale lembrar que o Portão da Esperança é um grupo só de mulheres, e eu acredito que seja para alguém que sofreu algum tipo de trauma, tem algum problema psicológico ou algo do tipo. Ou seja, a parente do Rich pode fazer parte. Talvez por isso ele não se importe da Cleo ter escutado a briga dele com o pai e fala o que aconteceu e tal. Talvez porque a Cleo e a Miranda conheçam essa parente dele. Isso tornaria possível a Cleo estar ajudando o Rich. Se ele desenhar mal, ele não consegue fazer aqueles corvos, né? Mas, como eu já mencionei muito a teoria de poder existir um homem sem rosto do bem e um sequestrador, o número 2 é mencionado em 2 semanas. O grupo parece estar dividido em duplinhas. É o nosso personagem, o Jake, a Jess e o Rich, a Cleo e o Thomas, a Jess e o Dan. Eu comecei a considerar realmente que podem existir 2 linhas de investigação e, quem sabe, 2 crimes. O Rich indo atrás dos culpados pela morte do irmão e o pai da Jennifer ou algum outro parente, namorado, não sei, indo atrás de quem matou ela. Aí entraria a possibilidade do Rich ser o cara da máscara que atacou a Jessie. Mas se a gente parar pra pensar, essas 2 linhas se cruzariam. Se a Jennifer tivesse sido atropelada, futuramente o parente dela descobrisse que aquilo não foi um acidente, que foi proposital, conversasse com a Hannah, digamos que é o Dr. Barrett, gente. O Dr. Barrett devia saber dos pecados tudo dela, né? Conversasse com a Hannah, descobrisse que a Jennifer morreu provavelmente por causa do cara que tava se vingando pelo irmão. Só que, na verdade, quem começou o incêndio foi ela. Cara, se eu fosse o Dr. Barrett, eu ia querer vingança de todo mundo que tá envolvido. Real. Então, vocês estão me entendendo, né? Já pensou todo mundo tá atrás da Hannah? Todo mundo quer a Hannah, gente, pra se vingar dela. Mas tem a chance do Rich tá querendo se vingar sem querer matar alguém de fato, né? Como eu comentei com vocês, o vídeo da cadeira pode significar que uma pessoa não sai muito de casa, passa muito tempo lá olhando a janela, a paisagem. Sabemos que o Rich tem uma parente que se perdeu lá fora por ter saído. E eu disse pra vocês que o local parece uma cabana, né? E se for a casa dele? E se tem essas câmeras na casa porque o Paul fica vigiando a própria mulher? Às vezes não por maldade, mas talvez porque ela realmente não pode sair, eles têm que ficar de olho. Mas nesse caso, se ele mandou pra Hannah pra mostrar que alguém tava atrás dele ou algo do tipo, ele não seria vilão, né? Ele seria inocente, estaria sendo perseguido. Eu também acredito que a Amy pode ter mandado esse vídeo pra Hannah. E se a Amy talvez morasse em uma cabana, talvez seja a cabana que o Rich queria alugar e que ele queria levar o pessoal lá na floresta, o que comprovaria que os dois eram próximos. Quem sabe ele sabia quem eram todas as pessoas que estavam no incidente desde o começo. Ele viu todo mundo fumando lá e tal, mas bolou um plano mais maligno, mais sociopata, de se aproximar das vítimas, virar amigo das vítimas. Existem outros elementos citados no jogo que parecem pistas. A bicicleta, por exemplo, que inclusive o Rich desenha, pode ter a ver com o irmão dele. Talvez o irmão gostava de andar de bicicleta, ou a Jennifer estava andando de bicicleta quando foi atropelada. Temos as flores também. A única coisa que eu consigo pensar é cemitério, memorial. Então, quem sabe a Jennifer estava com flores na mão naquela noite, ela estava indo visitar o túmulo de alguém antes de ir para casa do pai. Ou quem sabe isso seja uma pista de que as pessoas que estão sumindo à noite estão indo levar flores pra algum túmulo. Tipo a senhora Walters, que desaparece e deixa o Alf com uma babá. Falando no Alf, o Rich diz ser bom com crianças. E ele parece gostar bastante do Alf. Ou seja, será que não é porque ele lembra o irmãozinho dele? Enfim, gente, essa era a teoria que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Me digam o que vocês acham nos comentários, se vocês acham que é possível, se vocês acham que é muita viagem da minha cabeça. Pode ser, eu viajo mesmo, fazer o quê? Duskwood faz isso com a gente, cara. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Um beijo pra vocês e adeus. Uau.